Fala pessoal, beleza? Bom, o primeiro tópico já vimos, já vencemos, entenderam as duas questões que normalmente acontecem e a questão bônus que ainda não aconteceu, mas está madurinha para cair? Beleza? Vamos agora para o próximo tópico. Nossa matéria é processos e procedimentos. E é assim, é um tópico mais simples, mais curto, ele ajuda muito a gente em muita coisa, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Primeiro, eu tenho que entender a diferença de processo para procedimento. Nós só temos dois tipos de processo: processo de conhecimento e processo de execução. Ou seja, o processo, eu tenho que entender o que é que eu quero. Qual a perquirição jurídica? Eu vou perquirir o quê? Eu vou perquirir garantir direitos, conhecimento. Eu vou perquirir, eu vou buscar, eu vou correr atrás de quitar uma dívida, execução, ok? Então nós temos dois tipos de processo: conhecimento, execução. Mas procedimento não. Procedimento nós temos três procedimentos. Aí o procedimento ele não é o processo. O procedimento é a velocidade dos atos. Quando eu falo de procedimento, eu estou falando da ação de conhecimento que pode ser de três ritos diferentes. Ok? Beleza? Professor, quais são os ritos? Aí eu fiz um mapinha pra gente aqui, para ficar só o Mi. Eu vou sumir da tela, deixa eu ver. Não, não preciso sumir não. A última imagem não está sendo cortada, eu vou ficar aqui com vocês. Vamos lá. Vou pegar aqui minha caneta, para que a gente possa entender os nossos detalhes. E aí, vamos para cima. Primeiro ponto. Deixa eu botar a caneta vermelha, que aí vai ficar melhor para a gente. Primeiro ponto. Nós temos três procedimentos: sumário, sumaríssimo, ordinário. Ok? Então, não se deixem levar pelos nomes, mas é importantíssimo que você perceba os detalhes que nós podemos trazer aqui dentro para ajudar na memorização da coisa, tá? O procedimento sumário também é chamado pela OAB de procedimento de... Cadê? Aqui. Alçada. Procedimento de alçada. Se a prova falar em procedimento de alçada, você já sabe do que é. Procedimento sumário. O procedimento sumário, até 2 salários mínimos. Procedimento sumaríssimo, até 40 salários mínimos. Procedimento ordinário, qualquer valor. Para a prova da ordem. Procedimento sumário, até 2 salários mínimos. Procedimento sumaríssimo, de 2 a 40 salários mínimos. Ou seja, numa questão de prova de ordem que fale de uma ação de até R$ 2.000, é procedimento sumário. Ok? Você já aplica dizendo que é procedimento sumário, salvo se tiver outro motivo para não ser. Mas se só falar do valor, até R$ 2.424, procedimento sumário. Sumaríssimo, de 2 a 40, ou seja, entre 2 salários e 40 salários, o que dá aproximadamente 48 mil. É 48? É. 48.480. Nós teremos o procedimento sumaríssimo. E o procedimento ordinário é para qualquer valor, ok? Vai de 0 a 1 milhão, mas para a prova da ordem você pensa sempre em procedimentos acima de 40 salários mínimos, tá? Show de bola. Se a prova falar apenas do valor, você aplica essa regra. Lembra que eu falei para vocês? Deixa eu trazer você aqui para pertinho, para você poder nunca esquecer disso, tá? A primeira regra de ouro, tá? Não esquece. Leia o que está escrito, não o que você está querendo ler. Se a prova falar só do valor, você aplica a regra só do valor, ok? Se a prova falar de valor e falar de outra situação, aí você vai verificar as duas e ver qual procedimento aplicável, ok? Então, vamos voltar para cá, certo? Quanto às partes, nos procedimentos sumário e sumaríssimo, não pode figurar no processo a fazenda pública. Nunca a fazenda pública vai estar no procedimento sumaríssimo. Professor, tem exceção? Nunca. Sério? Sério. Fazenda pública.
Aí você pensa União, Estado, Distrito Federal, município, autarquias e fundações públicas destas pessoas. Não esqueci, também o Distrito Federal não podem figurar no polo passivo. Ah, Paulo trabalhava na empresa, a empresa prestava serviço para o município, Paulo resolveu brigar pelo 13º salário. Entrou com ação contra a empresa e o município. Qual é o procedimento? Ordinário. Por quê? Porque o município não está no polo passivo? Ah, mas é só subsidiário. Ok, mas está no polo passivo. E se está no polo passivo, acabou, meu amigo. Procedimento ordinário. Show de bola? Perfeito. Aí para cá. Procedimento ordinário, qualquer pessoa pode estar no procedimento ordinário. Show de bola? Beleza. Ah, lembrei. Olha, isso aqui é massa. Gente, a prova é tão assim, mas é tão assim. Ela quer tanto, posso dizer assim, ela tem tanta vontade de pegar vocês na preguiça ou na escorregadinha, que ela pergunta assim, ó. Uma sociedade de economia mista federal, ou então ela bota uma empresa pública federal. Aí você lê o federal e diz, opa, fazenda pública. Não. A federação é fazenda pública. Mas federal é uma qualidade de algo de tamanho federal. Uma sociedade de economia mista é o Banco do Brasil, é a Petrobras, que atua como se empresa privada fosse. Uma empresa pública é a Caixa Econômica, que compete com bancos privados. Então, meu amigo, desculpa. Sociedade de economia mista e empresa pública é procedimento sumário, sumaríssimo ou ordinário a depender do valor. Não tem prerrogativa de fazenda pública, ok? Empresa pública, Caixa Econômica não é fazenda pública. Sociedade de Economia Mista, Banco do Brasil não é fazenda pública. Então, se botar essas palavras, não caia na pegadinha. Procedimento sumário, sumaríssimo ou ordinário a depender do valor ou de outra situação, tá? Show de bola. Vamos para cá. Cabe no procedimento sumário, no procedimento sumaríssimo, não cabe citação por edital. Não cabe citação por edital no procedimento sumário ou no sumaríssimo. No ordinário, cabe qualquer forma de citação. Aí, olha que legal. A prova pergunta às vezes sobre as testemunhas ou coloca numa alternativa a quantidade de testemunhas para que você saiba se está certo ou se está errado. Acompanha comigo essa pergunta besta que eu vou fazer para vocês agora. Nós temos 3 procedimentos: sumário, sumaríssimo e ordinário. Quantos procedimentos começam com a letra S? 2 procedimentos. Então, para o sumário e para o sumaríssimo, quantas testemunhas eu posso levar? 2 testemunhas. Lembra disso. Quantos procedimentos com a letra S? 2. Para cada um deles, eu posso levar quantas testemunhas no máximo? Até 2 testemunhas. Mas quantos procedimentos eu tenho no total? 3 procedimentos. Então, no ordinário, eu posso levar quantas testemunhas? 3, tá? Então, vê isso. Procedimentos que começam com a letra S, 2 testemunhas. Quantos procedimentos são? 3 procedimentos, tá? Então, se você lembrar disso, show de bola. Aí tem um detalhe a mais que você pode querer lembrar. Por exemplo, vou botar aqui embaixo, tá? Deixa eu ver se minha mesa deixa. O inquérito judicial para apuração de falta grave, que é aquele procedimento que eu faço quando eu quero demitir um empregado estável, tá? Para ele são até 6 testemunhas. É a única exceção de mais do que 2 ou 3 testemunhas. Mas também fica fácil, né? 2 vezes 3, 6. Show? Eu sei que é triste isso, mas você não vai esquecer de mim no dia da prova. Beleza? E se não esquecer de mim, não erra a questão. Mas a prova não pergunta só essas bobagens não, tá? Ela faz uma pergunta mais complexa e é exatamente no último tópico aqui, nesse que está aqui em cima pra gente. Os recursos. No procedimento sumário, não cabe recurso.
Professor, como assim? Recurso não é um direito constitucional que eu tenho? É. E por que no sumário eu não tenho direito? Porque é um processo pequeno, valor pequeno, menor potencial ofensivo, acabou. Não tem direito. Eles retiraram o seu direito, aceita que dói menos. Tá? Procedimento ordinário, não cabe recurso. Tem alguma exceção? Tem. O recurso extraordinário para o STF, que está no artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal. Por quê? Porque lá na Constituição diz o seguinte: caberá recurso extraordinário de decisões de última ou única instância. Por quê, professor? Porque o STF ele realiza o controle de constitucionalidade. Então, a última palavra sobre direito constitucional é do STF. Nesse caso, se o procedimento for sumário, eu tenho que poder chegar no STF se eu estiver alegando inconstitucionalidades. Beleza? Show. No procedimento sumaríssimo, cabe recurso? Cabe. Tá aqui, ó. Cabe recurso ordinário. Tá aqui. Cabe recurso ordinário. Cabe recurso de revista? Olha a regra geral, hein? Não cabe recurso de revista. Salvo, vamos para cá de novo, ó. Salvo se a decisão que eu quero atacar violar a Constituição ou se a decisão que eu quero atacar contrariar súmula do TST ou súmula vinculante do STF. Se a decisão que eu vou atacar estiver em acordo com a Constituição, com as súmulas do TST ou do STF, nada feito, não vai caber recurso de revista. Recurso de revista no procedimento sumaríssimo é uma exceção. Gente, a prova adora perguntar isso aqui. Por quê, professor? Porque ela mata dois coelhos com uma cajadada só. Primeiro, ela está perguntando sobre processos e procedimentos. Segundo, ela está perguntando sobre recursos. Qual o recurso mais difícil de entender que nós temos? Recurso de revista. Olha aí, a resposta está no recurso de revista. Ela, além de matar dois coelhos, ela ainda bota uma dificuldade em nível 10 para a gente. E os alunos erram isso aqui. Não erre. Procedimento sumaríssimo. Cabe recurso de revista? Não. Regra geral. Tem exceção? Tem. Quando violar a Constituição ou contrariar súmula do TST ou súmula vinculante do STF. Professor, e se por acaso for contrária a uma orientação jurisprudencial do TST, uma OJ, pode o recurso de revista? Não. OJ não é súmula do TST. Entende? Pessoal, quando se fala de recurso, tem que ser letra a letra. Não dá para fazer, não, mas vai que. Não, não funciona. Não é um processo real. Não dá para argumentar. Não dá para fazer sustentação oral. Então, ou é ou não é. A sua resposta sempre é preto no branco. Sim ou não. Combinado? Show até aqui? Pois, meus amigos, terminamos processo e procedimento. A gente vai para o próximo tópico. Eu aguardo vocês lá, hein? Olá, meus queridos, tudo beleza? Gente, na aula passada a gente falou sobre processo e procedimentos. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Está até no material de vocês, tá? A pergunta é a seguinte. Se perguntarem para vocês, cabe recurso em razão do valor e da matéria? Quando a prova quer saber disso, ela está querendo saber se naquele processo ou procedimento cabe recurso. Explico. No procedimento sumário, não cabe recurso. Seria a primeira resposta. Quanto ao valor, não caberia recurso. E quanto à matéria? Porque no procedimento sumário, se a matéria for violação à Constituição, cabe recurso extraordinário. Então, se a matéria, por exemplo, for 13º, férias, salário, coisa bobinha do dia a dia, nunca vai subir para o STF. Ok? A prova já perguntou isso. Tá? Então, fica de olho e vamos para o próximo tópico. Nosso próximo tópico são as reclamações trabalhistas. A prova também tem muita coisa para perguntar, mas ela pergunta pouca coisa para a gente. Tá? Primeira coisa que ela pergunta é sobre a reclamação trabalhista, sobre a petição inicial. E aí a gente já sabe, por exemplo, petição inicial, ela pode ser escrita ou verbal. Se for escrita, eu tenho que arquivar o processo 2 vezes. Se isso acontecer, pena de perempção
fica 6 meses sem poder fazer aquele pedido novamente. Mas, se for reclamação verbal, basta uma vez para aplicar a pena de perempção. Ok? Na petição escrita, eu preciso colocar o valor da causa, eu tenho todos aqueles requisitos lá do artigo 841, parágrafo 1º da CLT. Tá? Não esquece disso. Mas um ponto importante é que uma vez protocolado o processo, eu vou botar aqui, protocolado o processo, em 48 horas a citação é enviada e eu entendo, eu vou botar aqui, ó, ficta, eu entendo que a citação ela ocorre 48 horas após o envio. A gente chama de citação ficta, é a súmula número 16 do TST. Então, essa citação, ela é absoluta? Não. Cabe prova em contrário. Então, o reclamado pode dizer, eu não fui citado. Se eu não fui citado, não pode continuar processo. O processo é todo anulado e ele começa novamente do início. Ok? Bom, na citação, feita a citação, eu tenho que ter pelo menos 5 dias entre a citação e a audiência, o que impede que uma audiência aconteça mesmo com o reclamado lá. O cara não foi citado, chega na audiência, ele descobriu o processo, correu lá e se apresentou no dia da audiência. A presença dele convalida a citação? Convalida. Ele vai se dar por citado. Porém, a audiência não pode acontecer. Vai ter que ser remarcada, porque eu preciso de 5 dias entre citação e audiência. Tranquilo? Então, beleza. Outro ponto que a prova cobra bastante para a gente: presenças. Quem está presente na audiência? Aí, você vai sempre pensar o seguinte, certo? Se o reclamante, se o autor da ação falta, o que acontece? Arquiva, para o processo, fecha, guarda. Se a pessoa que deu entrada na ação não comparece, é porque ela não tem interesse, então joga no lixo. Mas, se a reclamada, se o réu não comparece, aí, meu amigo, é a mesma coisa que confessar. Por quê? Cara, eu estou dizendo para você que você matou e você fica calado, você desaparece, você está assinando uma pena de confissão, meu amigo. Não tem muito para onde ir, não. A empresa tem que se defender. Se ela não se defender, ela está confessando. Por que ela confessou? Ela perde o processo? Não. As provas deverão ser analisadas, mas ainda assim existe a pena de confissão, tá? Cuidado é com isso aqui, ó. A prova diz: o empregado faltou. Aí você bota na sua cabeça: empregado é quem entra com o processo, reclamante arquiva o processo. E lá, na primeira linha da questão, ele diz assim: numa ação de consignação em pagamento. Quem é que dá entrada na ação de consignação em pagamento? A empresa. Então, quando o empregado falta numa ação de consignação em pagamento, o empregado é o réu. Vai haver revelia. Olha que legal. Então, por favor, não esquece disso. Sempre que eu estiver falando de reclamante e reclamado, entenda, reclamante não é sinônimo de empregado. Reclamante é o autor, reclamado o réu. Mas quem é o autor? Depende do processo. Pode ser a empresa, pode ser o trabalhador, pode ser o INSS, gente. Então, não vá botar o carro na frente dos bois, não. Basta saber separar empregado de reclamante, que você está tranquilo, você vai ler com calma, vai entender o texto e consegue marcar a questão. Ok? Uma vez que as partes estão presentes, uma vez que o processo está todo válido, está tudo bonitinho, deixa eu perguntar para você. Qual é o prazo para contestação? Aí tu tá aí, olhando no celular, na televisão, no tablet, no computador, no notebook, e tá pensando assim, 15 dias, professor. O prazo da contestação no processo do trabalho são 20 minutos durante a audiência. Então, da citação até a audiência, em qualquer momento eu posso juntar a citação, a contestação. Na audiência eu já não posso mais juntar uma contestação escrita. Eu faço ela verbal. A gente chama isso de princípio da oralidade. Ok?
Dentro da citação, dentro do prazo de defesa, eu tenho 3 momentos, tá? Primeiro momento, eu fui citado 5 dias para exceção de incompetência. Lembra que a gente falou? Show. Depois do prazo da exceção de competência, eu tenho o prazo para exceção de suspeição, que será protocolada, né, antes da audiência. Logo antes da audiência. E depois da exceção de suspeição, que é a alegação de que o juiz é parcial, tá? Eu tenho o prazo de defesa, contestação, que são 20 minutos em audiência, ok? Eu tenho esses 3 momentos de defesa, tá? Não esquece, não deixa passar batido esses detalhes. Show de bola? Professor, na instrução do processo, existem várias coisas que eu preciso me preocupar, né? Precisa. Várias coisas. Mas a mais importante é a seguinte. Testemunhas a gente já falou. 2 no sumário, 2 no sumaríssimo, 3 no ordinário, 6 no inquérito para apuração de falta grave. Já falamos, a gente já está sabendo. Qual é o nosso detalhe? Ônus dinâmico de prova. Vê bem. Vou anotar aqui para que você não esqueça, tá? Quando eu falo em... O meu slide passou. Voltei. Quando eu falo em ônus de prova, o que é que eu estou tratando? Eu estou tratando da seguinte situação. Quem prova não é a empresa. Quem prova é quem alega. Como assim, professor? Quer dizer que o empregado entra com a reclamação trabalhista e ele vai ter que provar, é? É, gente, desculpa. É minha caneta aqui que fica batendo no botão e fica mandando os slides. É. Se por acaso o empregado pede, ele tem que provar. Mas assim, ó, o ônus dinâmico, ele permite uma mudança disso. Eu inverto o ônus de prova sempre que eu puder facilitar o processo. Se é melhor, é mais fácil. O que é que você acha? É mais fácil o empregado provar que não recebeu salários ou o empregador provar que pagou? Por óbvio, o empregador tem que ter o contra-cheque. Se ele não tem, é porque ele não pagou. Se ele não tem o comprovante da operação bancária, é porque ele não pagou. Ah, ele pagou, mas não pegou recibo, não entregou recibo, não assinou nada, entregou em dinheiro. Ah, desculpe, isso é conversinha, tá? Então, no ônus dinâmico, você vai entender o quê? O que é direito comum para todos os trabalhadores. Salário, férias, 13º, INSS, FGTS, é o empregador quem prova. Os direitos que não são comuns, que dependem de prova, é quem alega que vai provar. Show de bola? Não esquece disso. Isso a prova pergunta, a prova bate, a prova questiona, tá? Não esquece disso. No material de revisão, no mapa mental, tem todos esses tópicos. Não se preocupa, tem todos esses tópicos. Mas é importante que você lembre disso. Show de bola? Beleza? Então, eu vou encerrando por aqui para que a gente possa adentrar o próximo tópico com bastante força, bastante garra. Mas não esquece, hein? Lendo o material para não se perder. Abraço, gente. Fica com Deus e até já já, hein?